Pode deixar em cima. Entramos? Boa noite a todos. Deixa eu esperar um pouquinho. Vamos esperando a galera entrar. Bem-vindos. Boa noite. Patrícia, obrigada pela presença. Família, gostoso. Amigos, parceira. Rejane, bem-vindo, bem-vinda. Boa noite a todos, a todas. Com essa segunda live, o Instituto Rock da Sequência, com o objetivo de trazer informação para as mulheres portadoras, para as mulheres com a síndrome e familiares. Amigos, muita gente entrando, obrigada. Inauguramos o Instituto dia 15, recente, com a excelente conversa com Cláudia Tacano, ginecologista com uma ampla experiência na síndrome de Rokitansky, conduzida essa live por Luciana e Isabela, que está aqui comigo, minhas parceiras do Instituto. Eu sou Cláudia Melotti, médica dermatologista, e dando continuidade a esse nosso ciclo de conversa, hoje a gente convida Daniela Bauer, pode chamá-la, psicóloga e psicanalista, para a gente falar sobre as emoções envolvidas. Está chamando a Dani. Daniela também tem uma experiência com Dani. pacientes Oi. com síndrome. Olá, Dani, bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu aproveito para agradecer a parceria com outras psicólogas, Rejane Penteado, de Pernambuco, Alessandra Santos, da Bahia, Patrícia Amaral, de Minas Gerais. Lembro que as perguntas podem ser enviadas e a gente vai respondendo durante a live, e as que a gente não conseguir, a gente responde ao final. E o vídeo vai ficar no disponível no IGTV, que vocês entram nos posts, clicam naquele ícone. A gente pensou em dividir em 2 blocos. Primeiro falar das emoções diante do diagnóstico e depois falar das emoções diante do tratamento. Eu começo falando das emoções diante do diagnóstico. Eu vejo, Daniela, 2 momentos do diagnóstico. O diagnóstico da ausência uterina e toda a relação com a maternidade, e o diagnóstico relacionado à ausência do canal vaginal e toda a relação com o tratamento e esse mundo que se inicia com a ausência do canal vaginal. Muitas vezes isso vem junto, para muitas mulheres, meninas, mulheres. No meu caso, isso veio separado, e veio separado de uma maneira muito forte. Eu descobri que eu não tinha útero quando eu era criança, e eu descobri que eu não tinha canal vaginal quando eu era adulta. Então, para mim, essas emoções foram muito distintas. Como é que você vê a emoção diante do diagnóstico? Então, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e poder fazer parte dessa jornada. Foi um presente esse convite. E pensando um pouco nesses 2 momentos, no primeiro momento em que você recebe um diagnóstico da ausência de útero, né? A gente está falando aqui de uma síndrome bastante rara, uma menina a cada 4, 5 mil meninas, né, que invariavelmente acabam descobrindo pela ausência da menstruação, né? Porque fisicamente elas são meninas, né? São mulheres. Então, num exame só com os olhos, não se vê nada de diferente. Então, acho que realmente são 2 momentos. Esse primeiro momento em que ela tem um diagnóstico da ausência do útero, acho que isso entra como uma dor do traumático, né? Algo como uma dor extremamente profunda, aguda, onde ela sente perder todas as referências que ela tem, toda a construção imagética que ela fez dela mesma, do feminino, de ser mulher, e que poderia estar agregado ao ser mãe, né? Porque eu acho que muito do ser mulher hoje, não só hoje em dia, acho que sempre teve vinculado a ser mãe também, como se não pudessem existir esses 2 papéis em separado, né? Então, acho que tem essa primeira dor aí por uma falta, e uma falta que vai ficar,
né? É algo que é do nível que não pode ser refeito, né? E eu entendo esse segundo momento quando a menina descobre. Acho que não no seu caso, né, Clau, que você teve a descoberta em momentos separados, mas quando a menina descobre que ela também não tem o canal vaginal, né, e que precisa haver uma construção, acho que ela vive muitos sentimentos de despertencimento, né, de se sentir diferente, com raiva, com tristeza, com frustração, um tanto deprimida. E acho que esse percurso, até poder lidar com isso e poder falar, ele fica muito cronificado em dor, né? Da dor que não pode ser nomeada. Então, acho que a gente fala aí de um espaço que está em aberto no corpo e de um espaço também que está aberto na mente e que vai precisar dessa construção em tempos diferentes, né? E acho que para esse segundo momento, eu acho que é muito importante poder pensar o tempo da menina, né? Porque o primeiro, quando se pensa a ausência do útero, acho que está muito relacionado à maternidade. Mas o segundo, quando se pensa a ausência do canal vaginal, acho que está muito relacionado a um processo de construção. E de construção de um feminino, né? Então acho que tem que ter um tempo, e que é um tempo diferente do tempo do médico, do tempo da família, do tempo das amigas, do parceiro ou da parceira, enfim. E acho que precisa haver um respeito aí para essa possibilidade ou não, né? Esse ir e vir da menina, né? Com certeza. Não sei se isso esclarece um pouco. Eu acho que é bem isso mesmo. E eu acho que isso do tempo rei, do foco e da paciência para o tempo nos ajudar a nos curar é muito importante. Sim. E falando um pouco sobre receber essa notícia, ter o diagnóstico, a gente queria entender e discutir um pouco qual é a importância do acolhimento na hora de dar a notícia, do papel do médico, na hora de entregar a notícia, desenvolver, contar para a menina o que isso significa. O que você acha que é a importância disso na trajetória dela? Então, Lela, eu fico pensando assim, o que é um diagnóstico, né? Porque eu acho que o diagnóstico ele acaba vindo porque ele tem que dar conta de ver através das aparências, né? Então, ele vem para designar aquilo que está acontecendo no corpo. Sim. E acho que para as meninas que acabam descobrindo a síndrome, né, é muito importante que elas possam ter um acolhimento não só da equipe médica, mas de uma equipe multidisciplinar, porque eu acho que isso vai causar todo o diferencial de como ela vai lidar daí por diante com todo esse processo de construção que ela vai ter que fazer aí por um longo período, né? A gente está falando aí do período da descoberta, do período que pode vir da descoberta em separado, e acho que um mau acolhimento da equipe, né, um desconhecimento do que é a síndrome, pode atrasar em muito esse processo, porque vai fazer com que a menina tenha que passar por várias etapas novamente, as mesmas etapas de falar da dor, de falar do sofrimento, de criar um espaço, né? E essa rememoração, voltar o tempo todo para esse lugar da dor, é extremamente fragilizante, né? Acho que é como se construísse e desconstruísse as possibilidades dessa menina, né? Então, desculpe só te interrompendo, mas muitas meninas, mulheres, escrevendo exatamente isso. Foi difícil, foi traumático, porque já é muito difícil por si só a notícia, ainda mais quando é dada esse diagnóstico, essa informação, essa notícia é dada de uma maneira sem acolhimento, sem delicadeza, que a gente sabe, eu sou médica, mas eu sei como às vezes o médico ele sim, duro, até muitas vezes até para se proteger.
Eu trabalho com câncer de pele e eu, às vezes, eu já senti que eu estava sendo dura ao dar o diagnóstico, ao dar a notícia. E muitas meninas recebem dessa maneira. Isso fica, né, Daniela? Isso fica. Aí você tem que se curar da doença, né, da síndrome e também desse trauma de receber esse diagnóstico de uma maneira difícil. Então, acho que acho que função do instituto, né, ir atrás disso, ir atrás dos médicos e tentar passar como a gente deve dar esse diagnóstico e a pessoa também se proteger quando não receber esse diagnóstico com suavidade. E acho que a importância, né, grande desse diagnóstico também é que essa jovem ela possa entender que ela é maior do que a síndrome, né? Quer dizer, a síndrome é uma parte dela, né? É algo que vai acompanhá-la, mas não é ela por inteiro, né? Então, eu acho que após esse diagnóstico, essa equipe pode ajudá-la numa reconstrução, né? Não só do lugar do feminino, né? Numa reconstrução do canal vaginal, como uma reconstrução da imagem dela, né? Porque ela tem que se apropriar que essa é uma parte dela, mas não a define, né? Sim, enquanto pessoa. Então, eu acho que esse bom acolhimento abre por um caminho realmente de estabelecer pontes de construção, né? Até para poder pensar nos tratamentos, para poder pensar qual vai ser o melhor caminho, né? Porque é uma síndrome tão rara que eu acho que ela pede uma história muito individual, né? Às vezes meninas com o mesmo sintoma podem fazer caminhos totalmente diferentes, né? Porque tem constituições psíquicas diferentes, exatamente, né? Então eu acho que isso várias frases dizendo exatamente isso, que foi muito difícil. Uma frase muito interessante: ninguém é um diagnóstico. Isso né? Nós e temos a síndrome de Rokitansky, isso é muito forte. E a gente tem que usar nossa energia para nos tratar e seguir a nossa vida e responder da melhor maneira possível, né, Daniela? Isso que você falou. Vem uma informação difícil, a gente pode responder com agressividade, a gente pode resolver com tristeza e depressão, a gente pode responder com ansiedade, né? São várias as formas. Né? Eu acho que a dor do diagnóstico é uma dor que, naquele momento, ela te domina e ela te pega por inteiro. Então, já que a dor te pega por inteiro, você sente que a síndrome é você por inteiro. Porque você não entende o que isso significa na sua vida, independentemente de que idade você recebeu o diagnóstico. Então, eu acho que o processo mais importante de tratar isso psiquicamente é poder entender de que parte faz isso de você. Faz parte de mim, tá aqui, mas quem define minha trajetória e meu caminho sou eu. Sou eu que vou fazer as minhas decisões, se eu vou fazer tratamento ou não, se eu quero ter um filho ou não. Nada disso vai me impedir, principalmente hoje em dia que tem milhares de jeitos de você ser uma mãe e de você ter relações sexuais. E eu acho que é você entender que isso faz parte de você, mas não te define. E eu acho que isso é a coisa mais importante da gente tratar. Pode te ajudar até a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte. Eu tenho essa sensação que eu me tornei melhor do que eu poderia ser se eu não tivesse a síndrome. Né? E aqui alguns outros comentários nesse sentido mesmo. E comentários fortes também, que eu também sinto isso, que mesmo com 40 e poucos anos, 50 anos que eu tenho agora, demorou muito para eu conseguir falar da síndrome com calma, sem tremer, sem bater o coração, até poucos anos isso era muito forte, eu não conseguia me colocar. E hoje eu consigo me colocar com a ajuda de terapeutas, de outras técnicas que a gente vai falar a seguir, como mindfulness, etc. Então, todo esse suporte, além do médico, né, do suporte físico, todo esse suporte emocional é muito importante. Acho que sim, e acho que a questão do diagnóstico, isso que ela falou, né, que leva um tempo até a menina poder se despregar dessa imagem, né, até porque muitas vezes a doença ela é olhada como algo disfuncional,
né? E pelo lado só da doença, né? Mas ela também tem um caminho voltado, que pode se voltar para a saúde, né? E essa inabilidade da equipe pode endurecer esse caminho ou facilitar que se faça um caminho buscando a saúde mesmo, né? Então, acho que tem esse ponto que é importante também. Aqui uma pergunta sobre sensações muito fortes, como até, pergunta não, um relato, como até tentar algo ruim para si próprio quando o diagnóstico aparece. Qual seria uma palavra, uma orientação tua quando vier ideias muito ruins, ideias de se machucar nesse momento? Então, gente, é que é um aparelho Conversar, trocar informação para tudo. Então, Clau, eu acho que nesse momento de muita dor, né, é importante se sentir ancorado, poder se sentir amparado de alguma forma, né? Eu entendo que é muito difícil falar, é muito difícil compartilhar, mas acho que a dor, se ela fica imobilizada, né, ela acaba trazendo um desajuste, né, e uma perda, porque ela não deixa circular. Então, isso pode fazer com que a pessoa, de certa forma, queira fazer mal para parar a dor, né? Mas causar um mal para si não vai interromper a dor, né? Acho que buscar falar dela é que vai fazer com que essa energia se mobilize, circule, né? E propicie um outro caminho, né? Um caminho com um encontro diferente. Uma palavra-chave é acolhimento, né? Acho que é acolhimento. Coloca aqui, acolhimento, né? Quando a gente tem acolhimento nas dores, em todas as dores, né? Que todos têm inúmeras dores. É um suporte, né? Esse suporte que você falou. Né? Então, e eu acho que esse é o intuito do Instituto, né? De fato, é funcionar como uma rede, porque eu acho que em muitos momentos a vontade das meninas é poder se jogar e sentir que tem alguém por baixo para amparar, né? Que a rede vai sustentar, né? Porque eu acho que tem uma perda de sustentação, né? De quem ela é, como ela vai se relacionar, como é ela, com as amigas, com a família, como é ela com o namorado, com uma namorada. Então, tem uma rede. E acolhimento, né? da mulher, da menina, da mulher, acolhimento dos familiares, né? Com porque certeza. Os pais sofrem muitas vezes, e não conseguem, muitas vezes, mostrar esse sofrimento, e são até interpretados de uma maneira incorreta pelos filhos, pelas filhas, né? Então, toda esse é o objetivo do Instituto Rock, trazer informação e trazer acolhimento, trazer e formar essa rede mesmo. Eu gostaria de falar que a gente está falando do intuito do Instituto Rock, é que a gente está falando sobre a dor e o acolhimento, mas querendo ou não, independentemente, todo acolhimento que você tem é uma dor muito sozinha. Porque é você com você mesma, não é uma perda que você teve de alguém que você ama, que todos estão sentindo a dor, é uma dor sua, uma perda sua. Pode afetar outras pessoas na nossa vida, mas é uma dor individual. E eu acho que o maior acolhimento que eu pude ter, com certeza, foi da minha mãe, que foi incrível em tudo isso, mas ao mesmo tempo eu ainda me sentia sozinha, e no momento que eu entrei em contato, que eu conheci pessoas que tinham a mesma síndrome que eu, foi um momento que eu senti um acolhimento que me mudou. Apesar de todo o amor de todo mundo, porque eu acho que esse é o outro intuito do Instituto Rock. Poder criar uma rede de pessoas que possam estar uma para outra e que se entendam. Porque toda dor é diferente, mas você se sente menos sozinha sabendo que tem alguém sentindo uma dor pela mesma razão. Isso é muito interessante. Eu fui conhecer a Lela, foi a primeira pessoa que eu conheci aos 48 anos. Então, até os 48 anos, 49 anos, eu me achava única. É uma coisa muito forte. Quando você começa a trocar essa informação, isso é muito bom. Sim, muito bom. E na verdade assim, é interessante, né? Porque o homem, ele passa a vida tentando fugir da solidão, né? E quando você recebe um diagnóstico, novamente você é colocado nesse lugar
de unidade, né? Do quanto você, de fato, está sozinho, né? Mas você poder achar um igual, né? Faz você sentir que tem um caminhar para um outro rumo, né? Exato, acho que sim, Com certeza. Acho que é exatamente isso. A gente tem muito a falar sobre a dor do diagnóstico. A gente vai ter outras oportunidades para falar em relação a essa faceta, a esse momento. Mas agora a gente gostaria de seguir para as emoções diante da fase do tratamento, que é outro momento muito, muito delicado. O tratamento em relação à construção do canal vaginal. A gente sabe que esse tratamento pode ser feito por dilatação ou por cirurgia. O Instituto Rock e os especialistas na síndrome sugerem sempre a primeira opção, a dilatação. E se houver falência, aí seguir para a cirurgia. A gente vai voltar a falar disso em outras lives, dessa parte mais médica. Mas a gente sabe que isso construir um canal vaginal é algo que pode sim ser muito dolorido, ser muito difícil, mas para mim existe um empoderamento quando a mulher constrói a própria vagina. Eu me senti empoderada quando eu acabei, eu falei, isso impactou na minha personalidade. Eu sei que eu me tornei uma pessoa mais forte quando eu construí minha vagina. Qual que é a tua visão quanto a isso? Eu acho que é super empoderador mesmo, porque de certa forma é você restituir a você mesma, né, algo que não terminou de ser feito, né? E quando você recebe a notícia, acho que da falta do útero ou da falta do canal vaginal, você tem, acho que essa sensação de incompletude e de que algo não se finalizou, né? Então, quando você põe ali um investimento, né, no tratamento com o uso de dilatadores, que eu acho que não é um tratamento, acho que nenhum dos tratamentos é um caminho fácil ou sem dor, né? Mas eu acho que quando tem um desejo aplicado a um objetivo, né, isso te direciona ao caminho e te fortalece na tua potência, né? É como encontrar potência novamente, é readquirir um lugar, é readquirir uma parte, né? Então Tem um eu comentário te concordo. interrompendo, tem um comentário muito interessante da Márcia falando que a gente tem que olhar para o dilatador, para o molde, como um amigo, um companheiro, Interessante. qual foi a frase exatamente que ela falou? Entendeu? O molde como um aliado, exatamente, porque você pode desenvolver coisas ruins para aquilo, como coisas boas, né? Eu acho que se a gente conseguir, como tudo, como até para um medicamento, né? Quando a doença precisa tomar uma medicação, você tem que ver aquilo. Tem uma amiga minha que fala remédio amigo. E é isso, você tem que ver o remédio como um amigo, né? Então, a dilatação como algo que é sofrida, é difícil, mas vai te ajudar. Então, Clau, e acho que entra naquilo que a gente falou um pouco antes sobre a questão do tempo, né? Porque quando a menina se dá conta que aquele é o tempo dela e que ela quer partir para fazer o tratamento e usar os dilatadores, né? Eu acho que, inclusive, a pele, né? A mucosa, ela fica mais porosa, mais acessível para que esse tratamento se dê, acho que não sem sofrimento, mas com um outro sofrimento, né? Sim. Com um sofrimento com um ganho posterior, né? Então, acho que isso por si só é um empoderamento também. Né? É você pegar para si e virar dona do teu corpo de novo. Sim, acho que uma coisa importante também exato, uma coisa importante que esse ponto é muito importante, eu acho, dilatação versus cirurgia e emoção nisso tudo, porque muitas vezes a cirurgia é confundida, achando que a cirurgia vai ser mais fácil, mais simples, e também a emoção diante de uma cirurgia, de uma internação, também é muito complexa, né, Daniela? Acho que é muito sim. difícil também você ser tratado dessa maneira. Então, tentar realmente ter um bom médico para te acompanhar e uma boa psicóloga para te acompanhar, para você fazer as melhores escolhas, porque a gente sabe que a dilatação
vai ser feita somente ela ou ela vai ser feita após cirurgia também. Então, essa dor existe emocional e física de qualquer maneira. Com certeza. Acho que mais alguma coisa em relação à cirurgia e a gente dá sequência. Acho que a gente pode Acho que seguir. podemos ir. Então, a nossa próxima pergunta, o nosso tópico é que a gente vai falar na fantasia feminina, a primeira vez a mulher é especial. E no caso das meninas que têm o diagnóstico, que não têm o diagnóstico, outras que estão construindo, ou as que já construíram o canal, a gente queria saber qual o significado dessa primeira vez nessas diversas fases. Porque é muito diferente de alguém que não tem esse diagnóstico da síndrome, ou até a quem não sabia que tinha e se encontra na situação. Qual o impacto disso na sua vida e no seu mundo emocional? Então, acho que a primeira vez é especial para todo mundo, né? Meninos e meninas, acho que é especial. Agora, se a gente pensar nas meninas que ainda não descobriram, né, que tem a síndrome de Rokitansky, a gente está falando de uma vivência de muito choque, né, de muita dor. Porque se ela vai para uma primeira relação sexual e tenta uma penetração, né, e aquele canal não existe, ela pode até se machucar, né? Pode ter um sangramento, pode ficar insistindo numa penetração que não acontece, e daí vão vir outros sentimentos de desassossego, de medo, de desentendimento, de tristeza, e talvez até a partir daí ela vá buscar um diagnóstico do que está acontecendo com ela, né? Sim. Talvez de uma tentativa frustrada de uma primeira relação que não aconteceu, né? De uma relação com muita dor que não foi adiante. Então, talvez a partir daí, e não pela ausência da menstruação, ela vá buscar um diagnóstico do que ela tem, por que não aconteceu, né? Ou ela vai tentar de novo. Acho que no caso... Pode falar. Não, é que eu li um comentário aqui, falar um alívio por saber que podemos ter uma vida sexual. E isso é uma coisa muito confundida com as pessoas da síndrome. Primeiro que você fala, eu não tenho uma vagina. Primeiro as pessoas pensam que vagina é a vulva, né? É a parte externa. Então, também, e muitas pessoas confundem você não ter esses órgãos associados ao sexo feminino como não poder ter prazer sexual. Então, isso é um estigma também em relação à síndrome. Com certeza. Então, as mulheres entenderem que elas podem ter todo o prazer sexual que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, e seguir da forma que elas quiserem, acho que é a coisa mais importante quando a gente fala dessa fantasia feminina. Você entender que dilatação é um caminho, cirurgia é um caminho, ou também não fazer é um caminho, porque o seu prazer depende de você e, assim, das suas vontades e dos seus desejos. Então, é entender, tipo, que não é uma coisa generalizada, não é porque todo mundo faz tratamento, você vai fazer, tipo, o prazer vem de você. E você tem o síndrome Rokitansky ou não, você é uma mulher e você consegue sentir todo o prazer que você quiser na sua vida. Então, eu acho que a coisa mais importante, entender também que a gente tem essa possibilidade como qualquer um. Que são prazeres diferentes, né? Sim. São prazeres diferentes. Acho que com certeza. Um seria o prazer pela penetração e o outro via clitóris, né? Exatamente. Quer dizer... emoções diferentes. Totalmente diferentes. E acho que isso tem muito a ver também, né, com de onde veio essa menina, né? Quais são as possibilidades que ela tem também de poder conhecer o corpo dela, poder se descobrir uma pessoa que pode ter prazer. Então, esse também é um percurso, né, para as meninas que têm Rokitansky, né? Acho que no caso das que estão fazendo já o caminho da construção, elas podem se sentir inseguras, né? Será que esse canal já está construído? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que foi o suficiente? Então, eu acho que fica nesse momento intermediário de muita dúvida, de muita insegurança, né? E acho que aí, nesse momento, ter um parceiro e ter intimidade, ter uma relação de confiança é fundamental, porque isso pode ser um facilitador, um bom dilatador. Essa é a próxima pergunta que eu gostaria. Emoção frente aos parceiros. A gente sabe que muitas vezes os parceiros são, sim, auxiliares na dilatação. E isso, muitas vezes, durante o processo de dilatação, você não está com o seu canal vaginal completo, e o teu namorado, o teu parceiro, te ajuda com isso.
como que a gente sabe, como a gente poderia entender a dor que a gente vai sentir, porque existe uma dor, e isso vai ser normal e aceitável, não vai me fazer mal. O limiar entre começar a sentir uma dor acima do normal, que poderá levar a sofrimento físico, emocional e talvez desencadear traumas. Então, aonde saber falar, chega, aqui é até aqui. Então, Clau, essa pergunta me fez pensar muito na questão da dor, né? E o quanto a dor, ela é um termo tão ambíguo, né? Porque ela é, na verdade, ela não é uma sensação, mas ela é uma emoção. E eu fiquei pensando assim que qual que é esse limite entre suportar a dor e aceitar a dor, né? E suportar tem muito a ver, é muito diferente de aceitar, né? Porque suportar é você ser capaz de resistir. E quando você resiste, já tem uma força, né? Mas tem uma dor. E quando você aceita, você faz caber em você. Então você entende que há dor, mas vai haver um ganho ali para frente, né? Então eu queria ver com vocês se vocês concordam, né? Será que a medida não está entre justamente o suportar e o aceitar, né? Se aquilo que é da dor, que o meu corpo resiste, acho que é hora de parar, né? Se é uma dor que dá para eu aceitar, que ainda cabe em mim, então talvez dê para eu tentar mais um pouco, né? Porque eu acho que o trauma, ele já está lá atrás, né? A dor psíquica já está inscrita, né? Já tem o trauma de se saber sem um útero, né? Já teve o trauma de uma construção que vai ter que se fazer. Então, é esse manejo delicado, né? Eu acho, entre o suportar e o aceitar. Acho que está bem nessa... eu concordo com você. E cada um tem um limite, cada uma tem um limiar, tanto de dor física, Com né? certeza. Pessoas aceitam mais e menos, como dor emocional. Algumas pessoas aceitam mais e menos. E sempre lembrando que com um parceiro especial, com uma pessoa especial, como tem algumas mensagens aqui, isso ajuda muito, né? Ajuda um parceiro muito. sensível, companheiro, ajuda muito. Né? Ajuda muito. E sabe que está sendo feita uma pesquisa atualmente, né, em neurologia, que eles estão tentando entender o quanto que o fator psíquico ele influi na... Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltamos? Voltamos. Entrou uma ligação aqui. Eu não sei onde vocês perderam. Estão sendo feitas pesquisas, né, dos fatores. O fator psíquico influi na dor, né? Então, se é uma mente com essa predisposição maior, o corpo vai estar respondendo com mais dor também, né? Então, eu acho que esse é um dado importante que a gente vai falar depois com relação ao mindfulness, né? De como é que a mente pode se adequar para aprender a lidar com a dor também, né? Como que a mente pode estar mais liberada para distensionar o corpo para que a menina com rock dance que possa viver com menos dor também, né? Sim, tanto física como emocional, né? Num momento. Acho que sim. Acho que sim. A nossa próxima pergunta é uma pergunta um pouco diferente, que, assim, o método Mindfulness é uma das práticas tipo, de meditação que auxilia no equilíbrio do corpo e da mente. E ela alcança, que nem você pode ver em inúmeras pesquisas, excelentes resultados no controle da dor, problemas cardíacos, ansiedade, depressão e outros efeitos positivos. Eu sou praticante de Mindfulness. O Mindfulness ajudou muito a minha percepção dos meus sentimentos, do que até onde eu podia suportar. Eu acho que a gente merece no futuro uma live para isso, ou até um curso de Mindfulness para isso. Mas como você vê a possibilidade do Mindfulness auxiliando
as mulheres e familiares com a síndrome de Rokitansky? Eu acho que o mindfulness pode ajudar muito, né? Porque a proposta, né, da meditação, que na verdade não é uma coisa nova, mas que está super introduzida aí, inclusive nas universidades, é que você consiga fazer uma autorregulação da mente, né? E que você tenha uma mente atenta. Atenta e acho que é apta a aceitar aquilo que passa por ela também, né? Porque é como se quanto mais força você fizesse, maior a intensidade da sua dor. Então a proposta do mindfulness é que você aprenda, né, a regular a sua atenção e as suas atitudes para que você possa se relacionar de uma outra forma, com menos estresse, com menos ansiedade, lidando melhor com compulsão, com pânico, enfim. Eu acho que traz uma série de benefícios aí. A respiração, né, Daniela, a oxigenação dessas dores, né, desses sentimentos todos, né, dá espaço, dá espaço. Eu acho que sim, isso, né? é interessante porque, assim, acho que se a gente pudesse fazer um desenho, né, da síndrome de Rokitansky, me parece muito aquele movimento do mar, sabe? De ir e vir. Acho que tem um movimento de abertura e de recolhimento, né? E acho que os profissionais, de uma forma geral, vão ter que estar muito atentos para esse cuidado, né? E muito respeitosos, né? Não só com a família, como com as meninas, de o que elas estão podendo naquele momento, né? O que está dando para construir. Quais são as pontes, quais são os caminhos que elas vão poder percorrer para fazer essa construção do canal vaginal, para entender o quadro dela, para pensar na maternidade, se quer uma maternidade, né? Qual é o lugar dela de mulher socialmente, né? Então, acho que o mindfulness, como você falou, né, Clau, que aumenta a oxigenação, aumenta a atenção, e acho que ele também ajuda a diminuir a intensidade desses pensamentos que ficam se repetindo na mente, né? Que eu acho que é uma tendência das pessoas com dor, né? É a repetição pela repetição, né? Sem conseguir sair do círculo vicioso. Exatamente. Então, eu acho que ele ajuda. A vida para todo mundo, né, tem altos e baixos, para todo Com mundo. certeza. Mas com o Rokitansky, a minha sensação é que tem altos e muito baixos e altos. E aí o Mindfulness também consegue acolher também, né, esses picos e a gente agir mais e reagir menos, né? Ter menos flutuação de humor, né? Exatamente. Eu acho que é essa busca pelo equilíbrio, né? Como viver melhor tendo algo, né? No caso, tendo a síndrome de Rokitansky, né? Mas que isso também não se transforme na vida inteira. Então, se é através de uma prática meditativa, se é através do yoga, se é com terapia, se é, né, com essa rede de acolhimento, uma boa equipe, eu acho que é um arcabouço aí, acho que é uma construção, né? Tanto para as mulheres como para os familiares, né? Acho que sim. E acho que para as famílias, acho que é importante poder pensar também na família, né? Porque a família acolhida, ela consegue dar mais suporte para aquela moça, né? Uma família sem assessoria, sem entender o que está acontecendo, ela não tem nem como suportar a dor, né, daquela moça, porque ela não vai estar dando conta das próprias oscilações, dos estados afetivos, do pânico, né, da culpa, porque eu acho que são muitos sentimentos envolvidos mesmo, né? Sim, sim. Aqui alguns comentários ainda dentro de diagnóstico e tratamento, antes da gente ir para o próximo bloco, que a gente vai entrar em relação à maternidade, mas alguns comentários falando que não é só, muitas vezes, o canal vaginal, o útero também, existem outras alterações, outras malformações, como de rim, como de... Exatamente, o tipo 2. Eu sou uma tipo 2, então entendo muito bem. Você também recebe a notícia que você tem uma malformação óssea, uma malformação renal, uma malformação cardíaca, mas a gente pode lidar com todas essas dores e pode sim, acreditem,
a gente pode superar e pode seguir firme e forte, como dizia meu pai. Mais alguma coisa, Lela, ainda nesse bloco? Não, eu acho que a gente conversou tudo. A gente tem mais Agora, 20 minutos. Entrando na maternidade, eu sei que maternidade é uma coisa para ser uma live inteira de maternidade. Maternidade é um período muito vasto, né? Então, uma menina descobre que não pode ser mãe brincando de boneca, é uma coisa. Uma mulher que tem que trabalhar, pensar em outras coisas, tem que pensar, encarar esse desafio da maternidade. Então, é uma coisa muito complexa, mas nesses próximos 10 minutos, aí 15 minutos, o que a gente poderia iniciar falando sobre a maternidade? Então, eu acho que talvez a gente pudesse começar a pensar, né, qual é também o papel social da mulher, né? Porque acho que quando a menina nasce, ela já nasce, por mais evoluída ou moderna que a sociedade esteja tentando aí caminhar para estar, né? Eu acho que a mulher está sempre muito associada à maternidade, né? Então, acho que talvez tenha que ter um caminho de pensar a mulher enquanto mulher, né? E ela dona do desejo dela de poder ser mãe, né? Então, a jovem com Roktansky não vai poder ser mãe pelo caminho natural, vamos dizer assim, mas ela pode encontrar caminhos alternativos para ser feliz como mãe, né? Se for um desejo, né? Através de barriga solidária, adoção, né? A gente já tem os transplantes de útero, né? Já tivemos casos de transplante de útero bem-sucedidos, né? No Brasil já teve uma criança que nasceu. Mas eu acho que é tudo do percurso, né? Porque primeiro ela vai ter que se entender de novo enquanto mulher. Para aí ela poder pensar onde é que está o desejo dela relacionado à maternidade ou não, né? Porque eu acho que o que a mulher sente que ela perde quando ela se descobre sem o útero é esse poder de decidir o que ela quer do corpo dela. Então, eu acho que o empoderamento vem também quando ela resolve o que ela quer do corpo dela, né? Até onde o corpo pode chegar, né? Ou se o corpo só pode ir até um certo ponto, quais são as possibilidades que ela tem aí no para frente, né? Então, acho que pensar mesmo nos caminhos da maternidade, né? Por aí. Acho que É uma energia, né, de ser mãe, que você pode ser mãe de outras formas, adoção, barriga solidária, transplante de útero que vem crescendo, vão ter novos projetos em breve, ou você também pode ser mãe, ou pegar essa energia de maternidade e colocar você pode investir. É uma escolha, né? Com então certeza. Eu demorei muito para decidir, mas te pergunto, a minha sensação é que eu pus a minha energia de maternidade cuidando dos meus pacientes como médica, amando meus sobrinhos. E não é a mesma coisa, lógico, mas essa energia é uma energia da maternidade, né? Então, e acho que é um lugar de possibilidade, né? Porque eu acho que poder ser mãe, né? Poder maternar algo ou alguém não precisa ser especificamente um filho, né? Podem ser outras vidas, né? De um sobrinho, enfim, até um animal, né? Assim, o que eu quero dizer é que acho que é isso que você disse, essa energia, né? Onde é que você vai pôr algo seu e que aquilo é um fruto, né? Quais são os frutos que essas mulheres podem ter, né? Como é que elas podem se sentir mulheres e potentes e produzindo, né? Com certeza. Sim. Tem muitas perguntas entrando, Dani, que não faz parte da emoção, do psicológico, que é em relação à genética, que a gente vai responder depois, que a genética ainda é estudada, ainda é pesquisada, provavelmente tem um envolvimento genético, e em breve a gente deve estar com trabalho genético aqui no Brasil, mas depois a gente responde, só para não deixar isso solto, e a gente volta para
para isso da emoção, que é o que a gente está focando aqui. A gente vem discutindo com a Daniela, e eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o trabalho terapêutico. A gente pensa em fazer grupos terapêuticos, Dani, eu queria a sua opinião. A gente pensa em montar isso no futuro próximo, e grupos terapêuticos para a mulher nas diversas fases. Então, se a mulher está frente ao diagnóstico, é uma dor, é uma emoção, frente ao tratamento é outra, frente à maternidade é outra. Eu queria que você falasse um pouco disso, desses possíveis futuros grupos que a gente vai montar, via online, né, via virtual. E qual a importância, né, desse acompanhamento, porque às vezes é uma coisa que as pessoas veem como pode ser um desabafo esporádico, uma coisa assim, mas como é importante um acompanhamento psicológico recorrente, tanto quanto é importante você também ir no médico, no ginecologista recorrente. Tanto para as mulheres como para os familiares. Sim. Acho que sim, acho que são trabalhos em paralelo, né? E entendo assim que o trabalho terapêutico ele vai ter que levar em conta esses diferentes momentos da mulher com Roktansky, e também que essas mulheres elas também já têm estruturas psíquicas prévias, né? Então, a gente tem um cuidado também de poder acolher e formar grupos que possam funcionar e se beneficiar, né, enquanto grupo, né? Então, acho que sim, pensar nas pessoas que ainda estão fazendo esse percurso de construção, né, nas que já construíram e têm angústias diversas, nas que estão no momento da dificuldade ou do enfrentamento da possível maternidade, né? Como vai ser essa maternagem. E acho que um grupo de família, de pais, e que talvez a gente pudesse conciliar também, né? Essas jovens com a família, né? Para que essas dificuldades possam ser veiculadas, né? Para que realmente isso possa vir ao real, porque eu acho que a possibilidade de falar é você tornar real, né? E acho que não falar implica nas dificuldades, implica na imobilidade. Então, acho que o atendimento psicológico é tão importante quanto o médico e com todo esse acompanhamento mesmo, né? Porque acho que são muitas alterações, né? Acho que sim, e acho que é muito enriquecedor para as mulheres, né? A gente aprende com a outra, né? Com a outra com história, certeza. com a outra vida, com outra acho que maneira. Sim. E acho que é muito importante também para os profissionais escutarem essas mulheres, né? Porque ninguém mais do que elas sabem da própria dor, né? Então, eu acho que essa também tem que ser a troca, né? Acho que se abrir um canal de escuta. Porque eu fico pensando que muitas vezes numa primeira consulta, talvez se o médico conversasse e pudesse escutar, né, ao invés de falar, talvez ele pudesse saber o que está se passando na cabeça daquela moça ou daquela família. Talvez ele desse um tempo para que as perguntas pudessem se formar, né? E o diálogo pudesse acontecer, porque às vezes elas nem sabem o que perguntar. Sim. Elas não sabem, né? Tão desconhecido, tão novo, tão estranho. Exatamente. Então eu acho que às vezes escutar, né, você propicia que o outro possa pensar um pouco também, respirar aquilo que ele está vivendo, né? Porque eu acho que é muito difícil. Né? Tem uma pergunta importante, interessante sobre o autocuidado. Que também é a gente escutar um pouco a gente mesmo e a gente se cuidar. Porque às vezes a gente espera muito que cuidem da gente, mas o autocuidado é muito importante em todos em várias doenças, mas na síndrome de Rokitansky é muito importante. Como você vê isso, a importância do autocuidado? Então, eu acho que o autocuidado é fundamental, né, Cláudia, né, Lela? Porque, na verdade, se você depositar, né, toda a responsabilidade por estar bem no outro, isso é muito complicado, né? Então, realmente, eu acho que paralelo aos cuidados externos, né, tem que haver uma amorosidade, acho que consigo própria, né? Uma delicadeza, né? Uma gentileza, muita paciência. Então, eu acho que é fundamental, sim, que as mulheres possam se cuidar.
E a gente volta um pouquinho para essa técnica que a gente acredita ser uma técnica forte, que é o mindfulness, que vem a gentileza e a gente se escutar, a gente se e a autocompaixão, que também é fortíssima. Eu acho que Pode falar, pode falar, Lé. Dê. Então pode falar. Fala, linda. Não, eu só ia falar que uma coisa, acho que da minha experiência, foi a cobrança que foi o que você falou, que já que a síndrome na gente, a gente também tem pré-experiências psíquicas antes disso, que também vão moldar nosso caminho. Eu acho que sempre uma coisa que está muito presente, principalmente nos adolescentes hoje em dia, é a cobrança contínua. E quando chega a síndrome, às vezes você vê aquilo, seu tratamento e seu caminho como uma tarefa a ser realizada. E você precisa realizar o mais rápido possível, é tirar da frente, mas não é tirar da frente. Porque você pode fazer o tratamento, você pode criar seu canal vaginal, você pode fazer o transplante de útero, você tem a síndrome e ela vai continuar fazendo parte de você, ela não te define, mas ela ainda te molda de muitos jeitos e te leva a muitos caminhos. Então eu acho que entender também respeitar seus limites, porque dessa vez, uma vez na sua vida, não é sobre entregar a tarefa o mais rápido possível, do jeito... Tarefa a gente entrega na escola, né? Na escola, a tarefa de entrega na escola. Isso é um amor que a gente tá fazendo pra gente mesmo, é um caminho da nossa vida. E, tipo, eu acreditei por um tempo, eu descobri que eu tinha síndrome quando eu tinha 13 anos, e eu já queria fazer o tratamento logo de vez, como se fosse tirar uma coisa da minha frente. Mas eu acho que o meu caminho foi mostrando que não é tirar da frente. Porque até hoje eu ainda tô fazendo tratamento, eu tenho 18 anos, e eu percebi que é um processo com você mesma, é uma relação com você mesma que você precisa criar. E eu acho que é muito interessante o que você falou, assim, também dessas pré-experiências psíquicas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, dessa cobrança, dessa rapidez, dessa efetividade das coisas. Então, eu acho que é muito importante entender isso também. Então, isso que a gente estava falando, Cláudia, da maternidade, né? Esse cuidado consigo é uma maternagem consigo, né? Então, não precisa ser só com o outro, né? Você pode ser maternal com você também, né? Isso é tão importante, né? Ter menos cobrança, como a Regina fala, mais aceitação e mais amor, porque por muitos anos eu sentia que era muito mais fácil eu cuidar do próximo do que cuidar de mim mesma. Porque cuidar de você precisa voltar para dentro. Né? Tem um esforço, né? É muita energia. É muita energia. E se você não está bem trabalhada com você mesma, né, se aceitando, para entender que a melhor saída é para dentro de você, para sua aceitação, para autocompaixão no sentido verdadeiro, né? Que é cura, né? A verdadeira cura. São microcuras, né? Microcuras, né? Exato. Que vão podendo refazer a pele, né? Construir esses canais de comunicação, né? Exatamente. E deixando essa permeabilidade, né? Porque é outra coisa que eu sinto que a emoção é muito forte, até a ponto de travar a musculatura pélvica, de travar e de dificultar a dilatação, de dificultar uma relação sexual, né? Por você prender e não ter essa flexibilidade, essa respiração. Né? Então, se para uma menina sem a síndrome de Rokitansky, né, já pode ser algo tenso, né, ter um estressor aí que ela mesma também contrai a mucosa, né, para a menina que já tem que ter esse investimento aí, né, de treino, de abertura, é claro que ela já vai para uma primeira relação mais tensa, mais preocupada, né? Mais endurecida, né? Vira um ciclo vicioso, menos lubrificada, vira um ciclo vicioso. É emoção conectada com lubrificação, com musculatura, com tudo. É um corpo só, né? Na verdade, tá tudo junto, misturado. Exatamente. Né? E podendo falar disso, a live está acabando. A gente queria agradecer a presença de todos. A gente queria contar um pouco sobre o nosso projeto, que a gente teve a ideia, acho que a Cláudia pode falar um pouco. Os grupos, só antes da gente falar um pouco mais do Instituto, os grupos que a gente vai formar com a Daniela e com outras parceiras psicólogas,
A gente está nessa fase de organização, a gente pede para quem tiver interesse, mandar um e-mail, enviar um e-mail para o contato@institutorock.com.br ou via rede social e com informações, nome, idade e em que momento você se encontra. Você está diante do diagnóstico, diante do tratamento, diante dos desafios da maternidade, para a gente poder organizar grupos com maiores afinidades, ou você é um pai, uma mãe que deve ficar num grupo de pai, ou um companheiro, uma companheira, enfim, para a gente fazer esses grupos de afinidade. E todas essas informações vão estar postadas no nosso Insta e na nossa bio. Você pode entrar em contato por direct, por Messenger. Então, trazendo isso, mas a gente vai trazer todas as informações detalhadas no próximo post do Instituto. O Instituto Rock vem com esse desejo muito grande de trazer informação, de trazer acolhimento. Foi uma união, né, de duas mulheres e uma mãe, Luciana. É uma alegria para a gente, porque a gente está conseguindo fazer nesse início e a gente espera, junto com todo mundo que está com a gente, com as parceiras, seguir um caminho melhor para as mulheres de Rokitansky no Brasil, tratamentos. Sim, né? Com certeza. Eu acho que nosso maior intuito é poder trazer todo mundo junto, e falando nisso, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, especialmente da Dani, da tia Dani, que é uma pessoa tão especial na minha vida e eu acho que vai fazer muita diferença. Obrigada pela excelente conversa, assim, foi realmente esclarecedora. Assim. É um privilégio. O privilégio é todo meu, viu? Privilégio estar com vocês três. Um privilégio. A gente espera que eu possa ter ajudado bastante gente. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. Em breve a gente vai repetir, fazer outras lives, falando mais sobre nossos desafios, superações, porque a gente sabe que a síndrome da Rokitansky é um caminho sem fim. Então, é uma luta sem fim e que nós somos guerreiras que estamos aqui para ajudar uma outra. E acho que esse é o maior maior objetivo do Instituto Rock. Pode poder estar junto. Aí. Daniela, muito obrigada. Obrigada a vocês. Que a conversa para mim foi muito boa, espero que tenha sido boa para vocês que estão nos vendo. Esperamos sugestões, esperamos novos temas para a gente voltar a conversar. Certamente a gente vai ter que falar de saúde mental, de emoção, isso é um ponto muito forte, né? E em breve esses grupos ajudando mais e mais mulheres fortes, guerreiras, e a superação existe e a gente pode e será muito feliz. Muito obrigada, Dani. De verdade, muito obrigada mesmo. Viu? Essa conversa foi incrível. Vocês. Eu amei. Palavras finais, Dani. Foi um presente estar aqui conversando com vocês e de fato acompanhar vocês, as guerreiras aí, e incluir a Lu aí também. Parabéns pelo Instituto, por essa construção, por abrir todas essas portas, né? Acho que vai ser um trabalho muito bonito, vai ajudar muita gente. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada aos amigos, aos familiares e a todos que seguem o Instituto Rock. Em breve juntas. Em breve. Um beijo. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.